Seja bem-vindo ao Enciclopédia Futebol. O vídeo de hoje é sobre o melhor jogador da história de cada número da seleção brasileira, analisando apenas o desempenho em Copas do Mundo. Antes de começar, eu apresento a vocês o novo aplicativo OneFootball, o principal app de futebol da atualidade. Além de acompanhar notícias, vídeos, resultados, estatísticas e muito mais, você também vai poder assistir às principais partidas da Bundesliga ao vivo e com imagens. Lembrando que o novo aplicativo OneFootball é 100% gratuito. Baixe agora mesmo clicando no primeiro link da descrição aqui embaixo. Começando com a camisa 1, temos Cláudio Taffarel. Apesar de ter tido algumas falhas no início da sua trajetória, Taffarel sempre foi seguro e decisivo nas campanhas do Brasil em Copas do Mundo. O goleiro participou diretamente do tetracampeonato mundial ao defender a cobrança de pênalti de Massara na decisão contra a Itália. 4 anos mais tarde, Taffarel também brilharia na semifinal de 98 contra a Holanda, novamente nas penalidades. Com o número 2 aparece Cafu, jogador que mais vestiu a camisa da seleção brasileira em todos os tempos. Além de ter participado de 4 mundiais, Cafu foi o único jogador na história a disputar 3 finais de Copa do Mundo. Lembrando também que o lateral foi o capitão do pentacampeonato mundial em 2002. Curiosamente, nós temos um goleiro com a camisa 3. Gilmar dos Santos Neves utilizou essa numeração no primeiro título mundial do Brasil em 58. Além do sucesso que teve com a seleção, o goleiro também foi ídolo de Santos e Corinthians. Capitão do tricampeonato mundial em 70, Carlos Alberto Torres é o destaque na camisa 4. Apesar de ter disputado apenas essa edição da Copa do Mundo, o jogador foi um dos principais craques da competição. Ele, inclusive, marcou o último gol do Brasil na decisão diante da Itália. Outro jogador fundamental no título de 70 aparece na camisa 5. O volante Clodoaldo foi titular durante toda a campanha da seleção. O jogador só não teve mais sucesso com a camisa do Brasil, pois conviveu com várias lesões ao longo da carreira. Com a 6, nós temos o craque Didi. A numeração foi usada pelo Meia na Copa do Mundo de 1958. Nessa edição, Didi encantou o mundo com a sua habilidade. Por suas grandes atuações, o Meia foi eleito o melhor jogador da competição. Sem dúvida nenhuma, o principal jogador que já vestiu a camisa 7 da seleção brasileira foi o ponta Garrincha. Reconhecido principalmente pelos seus dribles, o craque também participava com gols e assistências. Garrincha foi extremamente decisivo nos títulos mundiais de 58 e 62. Eleito segundo o melhor jogador da Copa de 70, o meia Gerson é o destaque com a número 8. Além da sua qualidade técnica, o jogador tinha uma incrível capacidade de realizar chutes e lançamentos de longa distância. O melhor jogador com a camisa 9 foi o atacante Ronaldo. Em 19 jogos de Copa do Mundo, o fenômeno anotou 15 gols. Sua partida mais memorável com o Brasil foi na decisão contra a Alemanha em 2002. Naquele jogo, Ronaldo balançou a rede 2 vezes, garantindo o pentacampeonato mundial. O único jogador a conquistar 3 vezes a Copa do Mundo, Pelé é obviamente o destaque na camisa 10. Com apenas 17 anos, ele se tornou o jogador mais jovem a vencer a competição. Pelé também foi o principal jogador do tricampeonato mundial de 70. Além de tudo isso, o Rei também é o maior artilheiro da história da seleção brasileira com 77 gols marcados. Mas um jogador indiscutível nessa lista é o atacante Romário. Em 1994, o Brasil vivia um jejum de 24 anos sem conquistar a Copa do Mundo. Nos Estados Unidos, o baixinho anotou 4 gols e foi o grande responsável pelo tetracampeonato mundial da seleção.
Considerado por muitos o melhor lateral esquerdo do século XX, Nilton Santos aparece com a camisa 12. O lendário jogador do Botafogo utilizou essa numeração na Copa do Mundo de 58, no primeiro título mundial da seleção. Ao todo, Nilton Santos realizou 75 jogos pelo Brasil. Um dos melhores zagueiros dos anos 90 foi o brasileiro Aldair. Nessa década, o defensor brilhou no futebol italiano, defendendo a camisa da Roma. No tetracampeonato mundial de 94, ele formou dupla com Márcio Santos, e ambos tiveram um grande desempenho no torneio. Aldair também disputou as Copas de 90 e 98. Com a camisa 14, nós temos um representante da Copa de 50. Apesar de ter perdido o Mundial de maneira traumática para o Uruguai, a seleção teve diversos craques que se destacaram. O principal deles foi o atacante Ademir de Menezes, que terminou a competição na artilharia com 9 gols marcados. Paulo Roberto Falcão aparece com a camisa 15. O volante foi uma das estrelas da seleção brasileira de 82. Além das suas grandes atuações no Mundial, Falcão marcou um dos gols do Brasil na eliminação contra a Itália. O destaque com o número 16 é o zagueiro Mauro Ramos. O defensor é um dos mais importantes na história da seleção brasileira, participando dos 2 primeiros títulos mundiais. Aqui no Brasil, Mauro também foi ídolo de Santos e São Paulo. Sem tantas opções, com a camisa 17, nós temos o ponta Denilson. No Mundial de 2002, o atacante entrava com frequência no segundo tempo das partidas da seleção brasileira. Denilson ficou marcado por algumas boas jogadas individuais, especialmente nas partidas contra a Turquia e a Alemanha. Outro grande craque da seleção brasileira de 82 foi o meia Sócrates. O jogador, porém, utilizou a camisa 18 apenas no Mundial seguinte, realizado no México. Naquele torneio, Sócrates já não tinha um condicionamento físico ideal, mas mesmo assim foi autor do gol na vitória contra a Espanha, logo no início da competição. Durante 10 anos, Zito foi um dos jogadores mais importantes da seleção brasileira. O volante era conhecido pela sua liderança e defendeu o Brasil em 3 Copas do Mundo. Seu momento mais marcante foi sem dúvidas o Mundial de 62, quando marcou um dos gols da seleção na decisão contra a Tchecoslováquia. Poucos jogadores na história marcaram gols em 2 finais da Copa do Mundo. Um deles foi o atacante Vavá, um dos heróis dos títulos mundiais de 58 e 62. Além do sucesso com a seleção brasileira, Vavá também brilhou com as camisas do Vasco, Palmeiras e Atlético de Madrid. Apesar de todo o sucesso alcançado como treinador, Mário Zagallo também marcou seu nome na seleção brasileira como jogador. Atuando como ponta, o velho Lobo também participou dos títulos mundiais de 58 e 62. Pouco antes do sucesso da seleção brasileira em mundiais, a grande estrela do nosso futebol era o meia Zizinho. Ele disputou a Copa de 50 com a camisa 22, anotando 2 gols na competição. Zizinho foi também um dos ídolos de infância do Rei Pelé. A camisa 23 passou a ser introduzida em Copas do Mundo apenas no Mundial de 2002 na Coreia do Sul e no Japão. Sendo assim, o destaque com essa numeração foi o meia Kaká. Apesar de ter atuado em poucos minutos contra a Costa Rica, o brasileiro já dava indícios do grande craque que se tornaria. Se você gostou desse conteúdo, eu peço para que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e siga o Enciclopédia Futebol no Instagram. Um grande abraço e até o próximo vídeo!